Olha, os Estados Unidos dizem que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, mas o país continua minimizando as declarações, insistindo na possibilidade de uma solução diplomática. Para falar mais sobre esse assunto, para entender melhor essa situação, a gente conversa agora com o professor Günter Hudzit, doutor em ciência política pela USP. Professor, mais uma vez, como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza de atender a Jovem Pan. O senhor acha que o jogo de retóricas agora está mais amplo? Ou é retórica ou é possibilidade de ataque, hein, professor? Bom dia, Thiago, Karina, a todos que nos ouvem e assistem. Isso faz parte do que a gente começou a chamar de guerra híbrida, uma estratégia de uma guerra de confrontação que os russos desenvolveram muito bem desde 2008, quando invadiram e derrotaram a Geórgia, e conseguiram aplicar muito bem em 2014, quando anexaram a Crimeia. Então, os americanos aprenderam a lição e estão fazendo a mesma coisa, ou seja, estão divulgando fatos que são fatos verídicos. Hoje, a Rússia tem 70% de todo o material e homens que a Rússia necessitaria para invadir a Ucrânia de larga escala pronta na fronteira. Isso já foi confirmado por analistas independentes, os tanques não estão mais nas bases, se não estão mais nas bases significa que estão no campo e que, portanto, é a pressão que o presidente Vladimir Putin vem fazendo para sua negociação. Eu digo isso porque hoje, segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron vai justamente a Moscou para negociar com Vladimir Putin uma tentativa de reestabelecimento de relações estratégicas, levando entre Europa, OTAN, melhor dizendo, e Rússia, levando em consideração as demandas russas feitas pelo presidente Putin, mas descartando que essa imposição de que a Ucrânia não vai poder entrar nunca na OTAN, isso com certeza está fora da mesa. Então faz parte desse processo de negociação. Existe a possibilidade? Existe, mas eu não considero ela como o principal cenário. Bom, professor, e em uma eventual invasão, então, da Rússia à Ucrânia, como que fica o Brasil? A gente tem que se posicionar de alguma forma? A gente pode sofrer alguma consequência em relação a isso? Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que uma das tradições da diplomacia brasileira sempre foi o repúdio ao uso unilateral da força para a resolução dos problemas. Então, sempre o Brasil se posicionou contra isso. E se houver essa invasão, isso será justamente uma ação militar unilateral. Tá? Segundo, nós teremos que nos posicionar frente a uma invasão mesmo. E frente ao quê? Aos países democráticos. Os países democráticos, leia-se, Europa democrática e Estados Unidos e outros países também democráticos que estão se colocando contra essa invasão. Portanto, nós não vamos poder ficar em cima do muro, por mais que a gente faça parte dos BRICS, esse grupo que está aí tão desgastado e passou a ser praticamente insignificante hoje na política internacional, e que temos uma parceria forte com a China, parceria comercial, temos uma parceria econômica com a Rússia relevante, mas não tão essencial para nós, mas nós não podemos abrir mão desse preceito básico. Dois preceitos básicos, melhor dizendo: resolução pacífica, não intervenção, uso militar da força unilateral, e diante desse apoio democrático a um governo democraticamente eleito. Nós vamos sofrer, e já estamos sofrendo. O preço do barril do petróleo vem subindo, com isso a gasolina tem subido e seus derivados têm subido aqui, por isso toda essa movimentação no Congresso Nacional e no governo federal tentando amenizar esse impacto. E caso haja mesmo essa invasão, o preço do petróleo, já alguns analistas internacionais já falam possivelmente num barril a 120. Hoje ele está em $91. Então, pode subir muito mais ainda a gasolina aqui no Brasil. Por isso que esperamos que a diplomacia realmente venha a prevalecer. Professor, uma última pergunta. O governo da Rússia vem falando sobre armas nucleares, condicionando questões de segurança a isso. Qual é o real poderio militar da Rússia nesse momento, professor? Bom, para as pessoas entenderem, hoje Estados Unidos e Rússia podem destruir a Terra 16 vezes.
tá? Destruir a Terra 16 vezes. A gente só tem um detalhe, né? Só temos uma Terra. Então, ainda é uma capacidade gigantesca, e é isso que freia a possibilidade de um confronto direto entre OTAN e Rússia, a não ser que a Rússia invada definitivamente um país da OTAN, e aí esse cenário pode se tornar realmente algo verídico. Por isso mesmo é que essas negociações estão levando muito em consideração essa pressão do presidente Vladimir Putin de uma rediscussão do pré-posicionamento dessas forças. Porque a OTAN consegue destruir Moscou em 7 a 10 minutos no máximo de mísseis localizados na Europa. E isso não acontece, né, reversivelmente, ou seja, Moscou, para atingir Washington e Nova York, precisaria posicionar submarinos praticamente no litoral americano. O que eles têm essa capacidade, mas é mais difícil. Então, por isso que essa negociação é importante hoje, o que mostra que houve realmente um redesenhar das relações internacionais. Análise aqui no Jornal da Manhã do professor de Relações Internacionais da ESPM, Günter Rudsit. Professor, muito obrigado mais uma vez. Boa semana. Eu que agradeço. Boa semana a todos.